Hoje o nosso tema então é desmolde rápido, né? Como aí tirar as tuas peças de uma maneira de repente com mais agilidade aí dos moldes, né? Seja por N motivos, seja porque tu tem uma data de entrega aí para um pedido meio rápida, seja para liberar o molde caso tu tenha poucos moldes, seja porque tu é apressadinho, enfim, por vários motivos, né? Caso tu queira desmoldar mais rápido. Existem algumas formas aí que podem agilizar esse processo, mas é sempre importante a gente lembrar que a gente tá falando, né, de um processo artesanal. Então, todo processo de artesanal tem aí, já é característico, né, desse universo, uma produção um pouco mais devagar, com mais processo, mais detalhes, enfim, é legal a gente ter isso em mente. E também que a gente está trabalhando com concreto, que é um material que requer aí que a gente cumpra alguns pré-requisitos dele, né, para que a gente não tenha nenhum problema aí na peça final. Então, o Marcos vai começar aqui trazendo para vocês algumas dicas do que pode ajudar. Depois a gente vai falar um pouquinho do que não é legal, né, do que é bom evitar, mas o Marcos vai começar falando aí o que pode ajudar a gente a ter um desmolde mais rápido. Então, como a gente estava falando antes ali, caiu, o tipo de cimento é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, né? E o principal cimento que a gente vai ter aí, que tem essa característica de endurecimento rápido, né, já tem uma resistência rápida para a gente desmoldar, é o CP5 ARI, o próprio nome ali, né, o ARI quer dizer que é um cimento com alto índice de resistência inicial. Então, em algumas horas, né, dependendo do traço que você está fazendo, aí, o controle que você está tendo na sua produção, em 4 horas aí você já consegue desmoldar um molde, né, em 8 horas aí você já consegue liberar uma peça. Então, é bem mais, né, do que os outros cimentos que a gente está acostumado a ver. Para vocês terem uma noção, aí, esse cimento, que é o CP5, em relação aos outros, tá? Ele em 24 horas aí, ele já vai ter a resistência que a maioria dos outros cimentos vão ter só depois de 7 ou 10 dias, né? Então, realmente, ele endurece mais rápido e agiliza o nosso processo. Ainda dentro dos tipos de cimento, né, depois dele, mas muito abaixo, tá? A gente teria aí um CP2F, por exemplo, que já é um cimento também que em relação aos outros tem uma característica de um endurecimento um pouco mais rápido, mas nem próximo, né, do CP5. Né? O CP5 realmente ele foi feito com essa característica já para cumprir essa função. Só a gente lembrando aí do tipo de cimento que a gente está usando, né? Cada cimento vai ter um tipo de adição diferente, a gente já viu isso na nossa aula lá dos tipos de cimento. A gente tem um vídeo bem completinho, caso tu tenha pouco conhecimento aí dessa questão de tipos, de características diferentes, dá uma olhadinha depois, né? Isso, se a gente entrar para falar aqui é muito tempo. É bastante coisa. Mas enfim, dependendo da adição que esse cimento tem e a quantidade de adição que existe nesse cimento, ele também pode ter, né, esse tempo de pega, né, esse tempo de endurecimento mais lento, né? Então a gente vai pegar aí, por exemplo, os dois que tem mais teor de adição aí, que é o CP3 e o CP4, né? Eles são ótimos para várias características, né? São cimentos super resistentes aí às várias tensões que o concreto sofre, mas eles também têm como característica essa pega mais lenta, né? Como eles têm um teor de adição muito grande dentro deles, eles acabam demorando mais para endurecer, né? No final da cura do concreto ele vai ter uma resistência bacana, né? Mas nas primeiras horas realmente ele demora um pouquinho. Então, se você quer agilizar, escolhendo o tipo de cimento, vai no CP5, né? Se não encontra o CP5 aí, o CP2 também já ajuda um pouco, não tanto quanto o CP5, né? Mas, de um modo geral, o CP3 e o CP4 são os que têm a pega mais lenta, né? Que demoram mais para endurecer aí. Demoram? Isso. O CP3 e o CP4 demoram mais para endurecer, né? Dentro de todos os outros tipos de cimento que a gente tem aí, esses aí costumam demorar um pouquinho mais. Beleza. A gente não costuma usar muito, a gente não costuma falar muito sobre argamassa aqui, né? Porque o pessoal confunde muito quando a gente fala argamassa. A maioria do pessoal usa essas argamassas colantes, né? Do tipo AC1, AC2, AC3 para fazer os vasos de concreto. E a gente não indica elas para fazer, tá? Elas não têm função estrutural, elas não são indicadas para isso. Mas existem argamassas com função estrutural, né? E dentro dessas argamassas com essa função estrutural, a gente tem o grout, né? E o grout também, uma das características dele, né, além de outras que ele tem aí, uma fluidez boa pra caramba, né? Ele é um cimento que tem um índice de resistência bastante alto, ele é uma argamassa que tem um índice de resistência bastante alto, mas ele também é uma argamassa aí com alto índice de resistência inicial, né? Mesmo esquema do CP5, aí, em 24 horas ele já tem um índice de resistência aí bastante elevado em relação a outras massas feitas com outros tipos de cimento. Deixa eu travar de novo aqui, pô. Tá difícil hoje, né? Vamos lá, vou tentar dar uns toquezinhos aqui para ver se continua. Se faltar aí, vocês avisam a gente. Mas beleza.
Então, além da argamassa aí que a gente já vimos esses dois itens aí, né? A gente tem o cimento que a gente pode estar usando, ou a argamassa também que tem como característica esse endurecimento aí mais rápido, né? Mas existem casos aí, né? Você já deve ter percebido se vocês foram comprar cimento, argamassa, enfim, material aí para o concreto. Nem sempre a gente encontra todos os tipos de cimento para comprar numa loja que a gente vai, né? Ou o tipo de argamassa, mesmo o grout, pode ser que você não encontre. E é muito normal isso, é bem característico cada região ter algum tipo específico de cimento, tá? Então, se você não encontrar aí um CP5, né? Não encontrar um grout aí para estar trabalhando, existem outras coisas que a gente pode estar fazendo também para adicionar essa característica aí do cimento endurecer mais rápido, né? A gente pode estar usando, por exemplo, um aditivo, né? Existe aí um aditivo que a gente chama que é o aditivo acelerador de pega, né? Então, como o próprio nome já diz, né? Ele vai acelerar essa pega do concreto, né? O tempo de pega é esse tempo aí que a gente tem até o concreto começar a endurecer, né? Então, você pode pegar um cimento que não tem uma característica aí de endurecimento rápido e adicionar essa característica através dos aditivos, né? Os aditivos estão aí para isso, né? Para a gente colocar características aí no nosso cimento que eles não têm, né, originalmente. Então, pode ser uma boa opção para vocês. Só se liguem nas dosagens, né? Porque tem gente que pode achar que vou botar mais aditivo aqui para ele endurecer mais rápido. Não, existe uma dosagem específica, né? Geralmente a dosagem ainda é referente ao tipo de cimento que você está usando. Então tem que prestar atenção nisso. Se não vem na embalagem, procura a ficha técnica do produto ou até mesmo entre em contato com o fabricante para você não estar errando nessa dosagem aí, né? Porque colocar uma coisa errada também pode, inclusive, trazer alguns problemas aí pro concreto, né? Sim, você com certeza, se você usar a dosagem errada aí, pode ser que o seu cimento não dê a pega, né? Ele não enrijeça da maneira correta e fica um cimento fraco, que a gente chama, né? Então tem que se ligar na quantidade do aditivo que você está usando também, tá? Além disso, como é que a gente tinha visto? A gente também falou aqui em relação ao modelo do molde que a gente está usando, né? É verdade, o formato do molde, né, que você tá trabalhando também pode estar influenciando nisso, né? Porque às vezes tem uns modelos mais complexos aí, né? Uns formatos mais complicados de desmoldar, onde você realmente precisa fazer força na hora de desmoldar esse molde, às vezes até dar umas batidinhas, né? Então, se a gente está pensando num desmolde mais rápido, né? Mesmo que a gente esteja utilizando um cimento com índice de resistência inicial maior, se a gente forçar muito, né? Se a gente bater nesse molde, né? A gente pode acabar dando uma quebrada aí no nosso vaso, né? Então, já pensar no tipo de molde que você está usando, né? Usar alguma peça aí, talvez seja bipartida, né? Para facilitar o desmolde, né? Os moldes de silicone também tendem a ser um pouquinho mais fácil da gente conseguir esse desmolde. Então, o molde também é uma outra coisa que a gente pode estar prestando também atenção. Também influencia, né? Então, aqui a gente falou de coisas que podem ajudar. A escolha do cimento, o uso de uma argamassa estrutural como o grout, né? Que são dois materiais aí que tem um nível de característica, né? Característica como endurecimento mais rápido. A gente também falou sobre os aditivos aceleradores de pega e o modelo do molde. Agora é bom a gente falar um pouquinho, né? Acho que antes de falar do que não pode fazer, Marcos, é legal falar da diferença de secagem e endurecimento, né? Alguém tinha perguntado ali no começo, né? Até rolou uma perguntinha aqui antes. Começou a responder, só que caiu a internet aqui antes da gente falar. Existe o tempo de secagem e o tempo de endurecimento do molde, né? A pessoa tinha perguntado se não precisava fazer a cura com esse tipo de cimento, se eu não me engano. Foi. E não, o processo de cura a gente sempre precisa fazer, tá? A única coisa que tu vai conseguir fazer é liberar esse molde antes para você produzir outras peças. Mas assim que você tirou essa peça do molde, até mesmo antes disso, você já deve ter que ter dado entrada aí com o seu processo de cura. Essa peça, mesmo ela estando submersa, né, tipo dentro da água, por exemplo, né, apesar de ela não secar, ela vai endurecer, né? O fato de ela estar lá encharcada com água não vai atrasar esse processo de endurecimento do seu cimento, ele simplesmente vai atrasar o processo de secagem. E isso é interessante, né? Quanto mais a gente demorar para esse nosso cimento secar, né, mais resistência vai ter o nosso cimento, por isso que a gente faz o processo de cura, tá? Então eles não estão aí relacionados, né? O tempo de secagem com o tempo de endurecimento, né? Não confundam os dois. Uma coisa é a quantidade de água que vai sair do teu vaso até ele ficar seco, outra coisa é o processo químico que acontece ali, as reações químicas do cimento para ele endurecer, beleza? Então precisa fazer o processo de cura mesmo quando a gente está procurando aí um cimento que endureça mais rápido, né? Ele simplesmente vai te agilizar
a liberar esse molde mais rápido para você fazer outra produção. Mas você vai precisar botar na cura também. Certo? Beleza. Gente, o nosso tema aqui hoje é desmolde rápido. A gente está focando nesse assunto aqui. Então, se vocês tiverem perguntas relacionadas a esse tema, fica melhor pra gente manter dentro do tema, senão a gente acaba fugindo muito aí, tá? Tem algumas coisas... que deu uma paradinha aqui. Tem alguns assuntos que vocês estão perguntando que tem conteúdos recentes aqui, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Mas fiquem à vontade aí pra perguntar referente a desmolde rápido, tá? Vamos falar um pouquinho então, Marcos, das coisas que não é legal fazer, né? Tem coisas também que a gente deve evitar, por mais ansioso, por mais com pressa que a gente esteja, né? A gente também não pode simplesmente sair fazendo qualquer coisa, né? É verdade. E relacionado a essa pergunta que a gente falou antes ali, o tempo de secagem com o tempo de endurecimento, muita gente faz isso, né? Principalmente no começo aí, pega o vaso, né? Faz o processo de moldagem ali, coloca a nossa massa de concreto dentro do molde e pega esse molde e bota secar no sol ou no vento para ele endurecer mais rápido e secar mais rápido, né, gente? Não façam isso. Como a gente já falou, a gente tem que retardar ao máximo esse processo de secagem, né, da água evaporar do nosso concreto para a gente ter um concreto com resistência. A gente não pode colocar essa peça perto de uma fonte de calor, né, no sol, não pode colocar num ambiente muito arejado aí, né, que bata vento ou que tem umidade muito baixa, porque vai fazer essa água evaporar e você pode estar achando que ele está endurecendo mais rápido e você vai conseguir desmoldar mais rápido, mas não, você está abrindo mão aí de muita resistência do seu vaso, tá? Mais de 30% de resistência aí você pode estar perdendo por estar fazendo o teu concreto dessa maneira. Então, não tentem secar mais rápido para você conseguir desmoldar mais rápido, tá? Botar secador. Não façam isso, tá? Teve gente que botou até no forno, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Então, usem um aditivo aí para acelerar a pega, procurem trabalhar com outro cimento, com outra característica, se vocês realmente estão precisando agilizar esse processo, mas não façam esse vaso secar muito rápido, tá? Outra coisa também que já perguntaram aqui bastante pra gente, se pode colocar gesso na massa para ele endurecer mais rápido e conseguir desmoldar mais rápido. Também perguntaram aqui um pouquinho antes sobre cal. A cal hidratada tu pode colocar no teu traço de concreto, né? Ela tem, mas a cal vai te ajudar, na verdade, no processo de cura, né? Ela vai reter a água e liberar a água devagarinho ali pro teu concreto e se reidratando, né? Nesse caso aqui ela não vai te ajudar com o processo de endurecimento da tua massa. Ela vai dar uma liga, né? Ela vai dar uma pega melhor, uma liga melhor, mas eu acho que ela não vai chegar a influenciar nesse nível não. E referente ao gesso ali, que muita gente pergunta se pode adicionar gesso, a gente vê várias gente aí misturando gesso com cimento para fazer os vasos de concreto, né? E realmente vai endurecer bem mais rápido, né? Tu vai conseguir desmoldar mais rápido. Só que o gesso e o concreto, gente, eles são dois processos químicos diferentes aí, né? O concreto ele atua de uma maneira, né? A reação química quando entra em contato com a água do cimento é uma e a do gesso é outra, né? Quando vocês fazem essa mistura aí, tem dois processos químicos diferentes acontecendo ali dentro, né? O gesso, apesar de ele secar rápido, né? Dele ter essa característica do endurecimento rápido quando a gente mistura aí no nosso concreto, ele é um material que não pode entrar em contato com a água, né? E o concreto não. E a gente sabe que plantas, né, mesmo que a gente impermeabilize a nossa peça, né, todo impermeabilizante ele tem uma data de validade aí também, né, dependendo do processo que você está fazendo, né, pode ser que ele entre em contato com a água, e se entrar em contato com a água, vai dar problema e vai dar problema rápido, né? O gesso não pode entrar em contato com a água. Então, não, gente, não misturem gesso com concreto que vai dar ruim para vaso de concreto, tá? Tinha mais alguma coisa que a gente tinha visto ainda? Deixa eu ver aqui, dá uma olhadinha. Não, acho de pergunta relacionada a esse tema, não. Uma pessoa comentou ali que tinha dificuldade de desmoldar com a vaselina líquida. Mas a vaselina líquida, na verdade, acho que é a melhor opção, né? A gente é a opção que a gente tem usado agora, né? A gente já usou outras, mas não sei se pode estar interferindo, talvez seja o formato do teu molde, que seja um pouquinho mais complicado de fazer, né? Não é só porque botou vaselina que vai sair fácil, né? Dependendo do formato do molde que você está trabalhando aí, né? Até o material, se é um material mais rígido, geralmente é mais difícil de a gente fazer esse desmolde.
Mas dentro das opções que a gente trabalhou aqui, a gente já trabalhou com óleo de cozinha, a gente já fez com detergente, a gente já fez com vaselina líquida, a gente trabalhou com vaselina sólida, né? E dentro desses que a gente trabalhou aí, a vaselina líquida foi o que a gente achou mais interessante. A Tânia tá falando que ela só usa óleo de cozinha e funciona bem. Tem bastante gente que usa e funciona tranquilo, Funcionou né? bastante bem durante bastante tempo aqui pra gente, mas em alguns casos a gente começou a reparar que às vezes ficavam algumas manchas na nossa peça, né? O óleo chegou a infiltrar algumas vezes ali no próprio concreto e deixou um pouco manchado. Mas foram em alguns casos específicos, né? No nosso processo aí de pesquisa e aprendizagem, a gente foi testando outros materiais e ao testar realmente a vaselina a gente achou mais interessante. O óleo também, se você não limpa o molde logo em seguida que você faz o desmolde dessa peça, ele pode acabar ficando mais engordurado mesmo, né? Por ser óleo, né? Ele acaba incrustando mais ali no próprio molde e dificulta um pouco depois a limpeza desse molde também. Mas isso foi a nossa experiência, se está funcionando para você, tá tudo certo. A Aniele até perguntou se pode usar óleo e detergente para usar como desmoldante. Pode, né, cara? Mas tem que se ligar sempre que tem que ser isso em quantidade pequena, né, gente? Não pode melecar todo o vaso ali, que isso pode acabar misturando com a tua massa e pode dar alguma reação ali que vai dificultar o endurecimento do concreto. Então, realmente é só uma laminazinha, né? É uma camada muito fininha. Esses dias, alguma seguidora nossa aqui falou que o marido dela trabalha em alguma indústria química que produz desmoldante para concreto. No caso desse produto que ele estava produzindo, ele falou que a composição era quase a mesma do detergente, assim, né? Então, e era específico para o concreto, né? Mas isso foi um comentário que a gente não tem certeza disso, tem que dar uma checada, né? Mas só para vocês terem uma noção do que foi passado para a gente aqui. Gente, vocês têm mais alguma pergunta sobre desmolde rápido? A Soarte Atelier comentou que ela só encontra vaselina em quantidades pequenas. Quanto é aquela ali que a gente compra? Quantos Onde litros? a gente compra tem de litro e tem balde de, acho que 18 litros, se eu não me engano. Em loja de materiais de construção, né? Procura um material de construção maiorzinho aí da tua cidade que provavelmente vai encontrar. Eles usam bastante, assim. Se tu for em farmácia ou em mercado, geralmente tu encontra só um tubinho pequenininho mesmo. Mas vai em algum material de construção que tu pode encontrar em quantidades maiores. Mais fácil, né? Gente, fiquei à vontade para perguntar aqui, a gente está quase encerrando, trouxemos aí várias dicas para quem quer desmoldar os seus vasos mais rápido, né? É importante a gente pensar que o quanto mais próximo a gente conseguir chegar de um processo mais completo possível, né? Tendo paciência com cada processo, com o tempo que cada etapa exige e tudo mais, melhor, né? Aí a gente tá garantindo que a gente vai ter um vaso de concreto aí com tudo que a gente espera no final, né? Mas é claro que a gente sabe também que tem situações que fogem, às vezes, um pouco do nosso controle, né? Em alguns casos a gente realmente precisa buscar uma solução. Então, para isso que a gente está trazendo esse tema aqui hoje, tá bom? É legal que mesmo que vocês não estejam produzindo agora com esse tipo de material, busquem produzir só para vocês conhecerem, né? Como a gente está falando aqui, a gente hoje no nosso processo, a gente usa o CP4, né? E é um cimento que tem como característica um endurecimento lento, né? Ele demora mais para a gente desmoldar do que os outros concretos, mas a gente tendo conhecimento, né, de todas as outras características que ele pode agregar para o nosso concreto, e até por ser um cimento mais fácil da gente encontrar aqui na nossa região, a gente se organizou aqui no nosso processo, né? A gente incorporou ele aqui dentro, sabendo que ele tem esse tempo de desmolde mais lento, né? E a gente faz o nosso processo, né? Toda a nossa organização aqui, desde que entra um pedido até o controle de estoque, é tudo em cima desse tempo. Então, mesmo que seja um material que demore mais para ficar pronto, se você se organizar direitinho, né? E ter todo um processo redondinho aí, onde você sabe quanto tempo demora para ficar pronto e se organiza para atender dentro desse tempo, você consegue trabalhar com qualquer tipo de cimento, tá? Mas a gente entende, né? Já tivemos aí situações de pedidos muito grandes, né? E com curto espaço de tempo, e por conta disso, né, a gente tem que mudar o nosso traço, né, ir atrás de outras alternativas aí para conseguir esse desmolde mais rápido para atender esse pedido. Mas é interessante que você já saiba como fazer isso antes que isso aconteça, porque se acontecer uma situação dessa, para você ir atrás, para pesquisar como é que faz para acelerar, aí você já está perdendo tempo, né? Então já começa a fazer os seus testes aí, né, mesmo que não seja para incluir
na sua linha de produção, só para você ver como é que funciona esse processo, para você entender o quanto que você consegue acelerar sem influenciar na resistência do material, né? Para você, se algum dia chegar essa necessidade, né, de você estar acelerando isso por algum motivo, você já sabe aí como é que você faz. A Seja Flor Atelier fez um comentário, uma pergunta interessante. Ela perguntou se uma massa mais mole ou mais dura influencia nos moldes. Sim, o fator água-cimento que a gente fala, né? Que é a relação de água que a gente coloca em relação à nossa quantidade de cimento. Quanto menor esse fator de água que a gente estiver trabalhando, né? Quanto mais reduzida essa nossa quantidade de água que a gente está trabalhando, mais interessante em diversas características. Tá? Vai ter mais resistência no nosso concreto, o tempo de cura vai ser menor, né? Até o tempo de resistência dele ali, talvez ele vá, por estar trabalhando, vai ter menos água de trabalhabilidade, que a gente chama, né? Menos água para evaporar, então ele já vai conseguir com que a reação química do nosso cimento ali aconteça de uma maneira mais efetiva. Então sim, sempre a gente deve trabalhar com o mínimo de água possível, gente. Mesmo dentro do fator água-cimento, que o fabricante indica ali, mesmo que ele indique, sei lá, um fator água-cimento de 0,55, né? Você não precisa usar 0,55. Se você conseguir trabalhar com menos que isso, né? Geralmente quando a gente faz uso de plastificante, é o nosso caso aqui, a gente consegue trabalhar com índice menor de água ainda do que o fabricante indica, e isso é sempre mais interessante, tá? Então sempre que possível, se esforcem para trabalhar com essa quantidade de água reduzida. Eu sei que no primeiro momento a gente acha que é ruim trabalhar com uma massa mais farofenta, né? Uma massa que não está tão fluida, mas existem vários outros processos que a gente pode estar fazendo aí para agilizar esse nosso processo, tanto uma mesa vibratória, enfim. Tá? Tem outros processos que é melhor que a gente melhore esses outros processos para que a gente consiga ter um fator água-cimento mais baixo, né? Trabalhar com a quantidade de água mais baixa. Tá? Então, nunca optem por colocar mais água, tá? Só para ficar com uma massa mais molinha ou por qualquer outro motivo. Isso vai dar problema em diversos sentidos aí para o seu concreto. A água ao mesmo tempo que o cimento precisa dela para fazer a reação química, ela também pode ser o pior inimigo aí do cimento. Então tem que ser muito bem dosado e tem que cuidar. Beleza, gente. Então é isso, né, Marcos? Vamos encerrando a nossa live de hoje, que a internet também não tá aqui dos dias melhores, né? Mexer aqui direto, tá dando uns bugzinhos aqui. Aos trancos e barrancos conseguimos, chegamos no final. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí da nossa live. Qualquer coisa a gente conversa mais sobre esse assunto depois também. Um beijo aí, boa noite pra vocês então. Tchau, vô.